Fala pessoal, beleza? Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha aí, senta o dedão no like aí, compartilha o vídeo com geral, joga no grupo de WhatsApp, Telegram, dá aquela força aqui pro canal Vasco Connection. Todo mundo pede, eu tô pedindo também aqui pro canal. Rapaziada, pergunta que não quer calar. Quem autorizou a saída ou deu a informação para o árbitro para a saída do Nenê ontem de campo? Na entrevista do Fernando Diniz, deixou muito claro, olha, não foi para o Nenê sair, não sei quem fez. É irresponsabilidade de um jogador que estava bem em campo, o Vasco estava vencendo, era o craque do jogo, foi o craque do jogo pela TV, por nós torcedores, pela... Galera, quem autorizou a saída do Nenê? Já aconteceu um monte de absurdo no jogo, relacionado à arbitragem. Agora, mas esse absurdo, eu tava pensando, falei, ué, quem autorizou, velho? A pergunta não quer calar. Ninguém fala nada sobre esse assunto. Ninguém falou nada sobre esse assunto. Eu tuitei hoje de manhã. Falei, ué, peraí. Se o Nenê não pediu para sair, se não foi uma opção do Fernando Diniz a saída do Nenê, quem levantou a plaquinha lá e tal, Nenê, vem! Quem falou pro Nenê, vamos embora, você vai sair e vai entrar o Bruno Gomes no seu lugar? Quem? Difícil. Tem coisa que acontece, e eu vi isso com muita propriedade de um amigo meu colocar, que tem coisa que só acontece com o Vasco. Tem coisa que só acontece no Vasco, para ser mais exato, também. Que isso, cara? O craque do jogo. O cara tava decidindo o jogo. Aí a gente, tipo assim, engole, é frio, tem que ser frio, porque ninguém vai entender. A torcida não vai entender. Gente, é muita coisa contra a instituição. Eu tô falando da nossa instituição, tô falando do nosso time. Eu falo mesmo, eu rasgo o verbo mesmo. Eu acho que a gente tem que, união, para lutar contra esse sistema maldito que operam contra o nosso Vasco. São erros atrás de erros, absurdos atrás de absurdos, e a gente tem que ficar aceitando o cara que mudou a cara do time. O Fernando Diniz mudou o time do Vasco, o Nenê mudou o meio-campo do Vasco, muda tudo no Vasco. É o sistema maldito entra em campo, acontece tudo com o Vasco também. Até a saída de um jogador que parece um fantasma, buzinou aí no ouvido do quarto árbitro para levantar a plaquinha número 77 e colocar o Bruno Gomes em campo e tirar o Nenê. Pelo amor de Deus, gente. Aonde o futebol brasileiro vai parar? Vira meme isso lá fora. O futebol mais competitivo do mundo é tido, né? Pelo menos como o mais competitivo do mundo. É essa vergonha o tempo inteiro. Vira chacota. Na boa, não sei se eu estou falando besteira, mas na minha opinião aqui, humilde opinião, peço para que você comente também, por que a gente não traz a arbitragem, tipo, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, traz para o Brasil e coloca os árbitros brasileiros para lá, que aí nós não teremos árbitro torcedor dentro de campo, porque o árbitro brasileiro nada mais é do que mais um torcedor, porém, dentro de campo e apitando um jogo de futebol. Essa é a realidade que ninguém fala, né? É que eu cito sempre aqui, verdade nua e crua. Ninguém fala sobre isso. É um torcedor dentro de campo. O cara tá ali com a pipa na boca, ele comanda o jogo e ele não é profissional. E aí você aí do outro lado, não, tem que aceitar, hein? Aceita aí, porque o cara manda, hein? Não vai acontecer nada. Ele não vai... Não, árbitro tem que participar de coletivo. Tem que dar esclarecimento. Essa é a minha opinião. Bota a cara. Errou. Errei. Não, aconteceu isso. A súmula tá aqui. O áudio tá aqui. Porque o torcedor que paga essa conta. O torcedor que banca isso tudo. É o torcedor que paga todo mundo. É o torcedor que move o futebol. Se tem patrocínio nos clubes é por causa do torcedor. Se tem bilheteria é por causa do torcedor. Se tem venda de camisa é o torcedor que compra. O sócio é o torcedor. E quem é prejudicado? O torcedor. É o torcedor que paga a conta de tudo, cara. Até a conta de luz para assistir uma televisão dentro de casa, assistir o jogo, é o torcedor que paga.
Pô, não é possível que ninguém enxergue que o Clube de Regatas Vasco da Gama está sendo extremamente prejudicado pela arbitragem dentro de uma temporada inteira, contando, 2020, pulando para 2021 e continua os absurdos. E eu falei lá atrás. Aí prejudica mais uma vez. Aí, voltando aqui, recapitulando o início do vídeo, saída do Nenê. Quem autorizou a entrada do Bruno Gomes e a saída do Nenê? Quem? Vai aparecer? Quem é o responsável por isso? Porque o Nenê era o melhor jogador em campo do Vasco e não demonstrava nenhum tipo de cansaço. Pelo menos a saída não demonstrou. Não vi nenhum tipo de cansaço. Pô, o Nenê tá cansado. Ó, o Nenê tá morto dentro de campo. Não foi isso não. Pelo contrário, o Nenê tava correndo, tava marcando, o Nenê tava recompondo, criando no ataque, oferecendo perigo para a equipe do Cruzeiro. E o cara é sacado no time sem mais nem menos. O Diniz fala, não fui eu não. Eu não coloquei não. Aí inventaram. Quando ele viu, o Nenê estava fora de campo e o Bruno Gomes dentro de campo. Aí eu pergunto para você. Pô, gente. É bagunça. Virou bagunça. Virou chacota. Essa é a realidade. E que ninguém fala nada. Ninguém faz nada. Ô diretoria do Vasco, vamos acordar. Vamos olhar mais para frente, velho. Vamos abrir os olhos e falar assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Tá errado. Gente, por favor, acordem. Ainda dá tempo. Olha, eu ontem, eu acredito no trabalho do Diniz. O Nenê deu outra alma para esse time. Agora, não pode ficar aceitando arbitragem contra o Vasco. Porque aí realmente não tem como. Aí o Diniz pode montar a seleção brasileira dentro de campo. Colocar com a camisa do Vasco, que a arbitragem vai prejudicar o Vasco. Lá atrás eles não conseguiam prejudicar, porque prejudicavam, tá? Não é questão de gestão Salgado, gestão Leven, gestão Júlio Branco, não é questão de gestão. A questão é que lá atrás eles tentavam prejudicar também, porém tinha Edmundo, tinha Romário, tinha Euler, tinha Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Felipe. Como prejudicar um time desse? Não tem como, porque o Vasco ia lá e enfiava 5. Né? Ia ficar aí, seria escândalo demais, aí não tem como, né? Mesmo assim conseguiram muitas das vezes. 99, 2000, 2001, que o rival aí, o Flamengo, comemora, o Vasco foi prejudicado nas 3 decisões. Podem assistir aí o jogo, assistam o jogo completo. Vocês vão ver. Gol do Márcio Araújo, repito aqui, 2015, ou 14, né? 2014, desculpa, 2015 o Vasco foi campeão. Peraí, gente. Peraí, é o fim do mundo. A arbitragem brasileira, agora eles têm uma ajuda maior. Aumentou o sistema, que é o VAR. Aumentou a parada. Tipo assim, antes era só árbitro de campo. Agora não. Agora tem a ajuda da tecnologia. Daqui a pouco vão colocar aquele chipzinho na bola também. Não esquenta a cabeça não. Só vai piorar, porque infelizmente, digo isso com uma insatisfação muito grande. O árbitro brasileiro não é profissional. Isso é de anos, vem de anos. E o Vasco é perseguido. O Vasco é perseguido. Ninguém tira isso da minha cabeça. Ninguém vai tirar isso da minha mente. E assim, você aceitando ou não, podem deixar nos comentários ou não. Assim, acho que a gente está aqui para se respeitar. Mas a perseguição contra o Vasco, vem de anos e anos e anos. Desde quando eu era moleque. Pô, eu saía da escola para ir para treino do Vasco e via os jogadores treinando, depois arrebentavam. Boa, eu vi o Vasco. Arquibancada ali. Hoje eu tenho a oportunidade de cobrir o Vasco diariamente aí, notícias do Vasco, tal, falar do Vasco. Tento sempre fazer o melhor para levar informações boas, mas infelizmente o momento é ruim. O momento é mau. Vai passar esse momento mal também, não se preocupem não. Vai passar, tá? E a gente, torcedor, a gente tem que saber o que a gente fala, o que a gente vive, tá? Muito, demais. Porque os dias bons eles passam, repito, mas os dias maus também vão embora. E aí, tudo se ajeita, tá certo? O Vasco vai passar por isso. Vai passar por isso. Deus é mais. Beleza? Se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, faça parte dessa nova história comigo, Eduardo Ferraz. Beijo no coração de todos e tamo junto, rapaziada. Saudações vascaínas.